minutinho. Só um minutinho. Isso. Eu mudei uns negócios aqui. E tá tudo mais ou menos. Tô com medo que caia aqui alguma coisa. Mas vamos lá. Sabedoria para você ter equilíbrio nas emoções. É óbvio que quando nós perguntamos a respeito da vida, quando nós pensamos a respeito da nossa vida, é claro que nós gostaríamos que tivéssemos um pouquinho mais de sabedoria para nós podermos resolver as coisas das melhores formas, da melhor forma possível. E hoje eu quero falar para você algumas coisas para ver se você se identifica quando eu falar a respeito de sabedoria para equilíbrio nas emoções. Vocês vão escrevendo aí, mas o que acontece? Eu vou lendo aqui visualmente, mas eu não vou repetir, por quê? Porque eu quero dar esse conteúdo para vocês, que no final eu vou deixar meus recados a respeito do que eu falei ontem. A respeito do curso de Sabedoria Milenar, que eu vou abrir as vagas hoje. Aí se você tiver interesse, se você já vem me acompanhando, você vai ficar aqui para eu falar a respeito sobre isso no final. E a respeito também do curso das feridas emocionais, sobre desbloqueio emocional. Vou falar isso só no final, tá bom? Então assim, não me perguntem agora sobre isso, porque eu não vou falar nada a respeito disso. Vamos primeiro para a live. Por quê? Porque tem pessoas que têm interesse na live. E aí elas não querem adquirir nada, tá tudo bem, tá bom? Então eu vou deixar para falar no final. Vamos lá. Você pode perceber na sua vida que toda decisão que você vai tomar, ela é muito difícil. Muito difícil. Tem decisões que nós tomamos na nossa vida que funcionam assim, olha, quando você escolhe um caminho na sua vida, você vai ter que abrir mão de um outro caminho. Não tem como você escolher dois caminhos ao mesmo tempo. Toda vez que você escolher um caminho na sua vida, você vai viver, você vai ter as experiências, você vai ter as alegrias, você vai ter as tristezas daquele caminho que você escolheu. Às vezes você pensa assim, a minha vida é muito ruim. Se eu tivesse decidido fazer outras coisas, se eu tivesse escolhido outro tipo de pessoa para morar comigo, se eu tivesse escolhido outro tipo de faculdade para eu fazer, se eu tivesse escolhido outro tipo de amizade na minha vida seria completamente diferente. Talvez. Quem sabe? Quem é que te garante isso? O problema é que não tem como você saber. Só que, quando você escolhe e você faz uma escolha difícil na sua vida, às vezes você fica pensando nas coisas que não foi. Às vezes você fica pensando nas coisas que não aconteceram na sua vida. Às vezes você fica pensando como poderia ser diferente. Mas é a vida que você escolheu. A vida que você escolheu, você vai viver as alegrias e as tristezas dessa vida que você escolheu. Não pense que a outra vida seria melhor. Porque se você ficar pensando, aquela vida ela não existe. Aquela vida só existe nos seus pensamentos. Ela não é real. Só que ela faz com que você sinta muitas coisas reais no seu corpo. Como, por exemplo, depressão, ansiedade. Simplesmente em ficar pensando como eu poderia ter uma vida completamente diferente se eu não tivesse com essa pessoa hoje em dia. Você não tem que pensar dessa forma. Você tem que modificar, transformar aquilo que você tem. Aquilo que você vive hoje é a única coisa que importa. O seu passado não importa. O seu passado não importa para mim. O seu passado não importa, não deveria importar para você. O seu passado... Tem pessoas que a única coisa que elas têm na cabeça é o seu passado. Então, quando você é uma pessoa que você não tem sabedoria para você compreender as coisas que você precisa viver hoje, mas você fica mais pensando no passado do que mesmo naquilo que você tem que fazer hoje, você vai perceber que a sua mente ela fica confusa. E por que a sua mente fica confusa? Porque você não tem sabedoria para tomar decisões. E às vezes você toma decisões
que você fica com raiva, você fica depressiva, você fica angustiada, fica arrependida, porque não foi a melhor decisão. E aí você vai entrando num ciclo na sua vida que você passa a acreditar que essa é a sua vida. Você passa a acreditar que essa é a vida que você nasceu para viver. Não é. São as escolhas mal feitas que você faz por falta de sabedoria. Então você vai perceber que tem várias coisas que acontecem na sua vida. Eu vou te falar, por exemplo, alguns momentos que falta sabedoria para uma pessoa, para você compreender se talvez você faça isso na sua vida. Por exemplo, tem coisas que você pensa, tem coisas que você planeja, que você não deveria abrir a sua boca para falar. Como assim, William? Isso é falta de sabedoria, viu? Vou te explicar sobre isso. Tem coisas na nossa vida que você tem que ficar quieto, você tem que pedir orientação de Deus e fica quietinho, sem abrir a sua boca. Tem situações, as pessoas elas não compreendem isso. As nossas palavras, às vezes, quando você não vê algo, o nosso cérebro ele funciona desse jeito. Ele quer todo o tempo estar enganando a gente. Como assim? Se você não vê, você não acredita. Como, por exemplo, a minha voz, você escuta. Mas você não acredita, às vezes, que ela existe. É a mesma coisa. Como é que faz para uma voz chegar até os ouvidos de uma outra pessoa? É uma energia, é uma frequência que sai da sua boca. Eu já vi, por exemplo, e essa frequência ela tem um poder. Então, por exemplo, às vezes você não compreende porque o seu filho é tão revoltado. Ou talvez você seja uma pessoa revoltada. Eu estou falando porque eu já ouvi isso várias vezes. A mãe, o pai, falando, olha, esse menino não devia ter nascido. Nossa. Momento de raiva. Quem está ouvindo que se lasque. Que falta de sabedoria, não é? Já ouvi tantas vezes a pessoa pegar e falar que gostaria que tivesse nascido homem no lugar de mulher. Esses tipos de coisas. Todas essas coisas que às vezes a pessoa fala, não, eu falei porque estava com raiva. Mas quem ouviu? As pessoas elas são prejudicadas às vezes na vida delas e elas nem sabem por quê. Às vezes é mágoa de uma palavra de um pai, de uma mãe. Você tem que perceber, se você já fez isso, você precisa se tratar. Agora você tem que perceber se você não faz isso, não esteja fazendo isso todo o tempo. Aí você vai destruindo a sua vida, a vida das outras pessoas, por falta de sabedoria. Por quê? Porque você não tem sabedoria para ter equilíbrio nas suas emoções. De saber que as nossas palavras elas têm poder. Eu falei que você precisa às vezes ficar quieto, simplesmente com os seus pensamentos, porque funciona assim, tem coisas que você está meio indecisa. Só que aí, por exemplo, acontece algo, vou dar um exemplo para você entender sobre o que é você ficar quieto somente com os seus pensamentos. Às vezes você tem um relacionamento e acontece alguma coisa no seu relacionamento ruim. Coisas de casais, briguinhas. E aí você pega e vai para sua amiga, às vezes vai para sua mãe, vai para o seu amigo, contar coisas da sua intimidade. Aquele cachorro não deveria ter feito isso por causa daquilo, você desabafa. Você solta tudo aquilo que estava dentro de você, aquilo que estava te causando raiva, conforme que esse desabafo vai resolver os seus problemas. Eles não vão. É porque você não tem sabedoria para controlar uma das armas mais poderosas, mais destrutivas que o ser humano tem, que é a língua. Então você não tem sabedoria para controlar a sua própria língua. Aí o que faz? Vai contar para a mãe, vai contar para o pai, vai contar não sei tudo o que aconteceu. Às vezes coisas bobas.
Coisas bobas. Sabe o que acontece? Você falou, presta atenção nisso que eu estou te falando. Aconteceu algo na sua vida, você não teve sabedoria para controlar as suas emoções, então você falou, você verbalizou para o mundo. Estou dando um exemplo, mas aí você coloca em vários exemplos da sua vida. Então você verbalizou. Aí sabe o que acontece? Acontece que amanhã você já está mais calma, já está mais calmo, e não era bem aquilo, aquela briga não era bem aquilo. Era uma coisa simples. Só que o que acontece? Por você ter falado, olha isso, por você ter falado, por você saber que as pessoas sabem dos seus problemas. Vou dar um exemplo para você perceber. Às vezes surge um comentário que você foi traído, alguma coisa. Aí você pega e fala um monte de coisa. Ou alguma interpretação errada da sua parte. Aí você sai contando para a amiga, para o pai, para todas essas pessoas. O que acontece no outro dia? Às vezes não era nada daquilo. Aí sabe o que acontece? Você não resolve o seu relacionamento. Por quê? O que os outros vão falar? Vão me chamar de tonto, vão me chamar de trouxa, vão me chamar de otário. Não é assim que funciona? E isso, você vai... presta atenção nisso. Quando uma pessoa ela não tem sabedoria, ela vai ficando com a mente cada vez mais confusa. Por quê? Porque você tinha um problema na sua vida. Por falta de sabedoria, agora você tem 2 problemas. Um é resolver esse no seu relacionamento, o outro é essas situações. Nossa, como é que eu vou encarar a minha mãe? Porque eu falei que eu não ia mais voltar para esse cachorro. Agora eu estou aqui de novo com ele. Como é que eu vou enfrentar fulana, beltrana? Falta de sabedoria. Não, aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter que sair um a um, explicando, olha, não era bem isso, era outra coisa, dando satisfação da sua vida. Presta atenção, você percebe que parece uma coisa boba isso que eu estou te falando, mas isso atrapalha tanto na vida de uma pessoa, sabe por quê? Porque ao invés de você estar gastando as suas energias explicando para as outras pessoas, falando o que aconteceu no seu relacionamento, e depois você ter que explicar que não era bem assim, você deveria estar investindo em você. Você deveria estar investindo na sua família, você deveria estar investindo no seu conhecimento, você deveria estar investindo no seu bem-estar, você deveria estar conhecendo a palavra de Deus, você deveria estar fazendo um monte de coisa, mas não. Ou está fofocando, ou está contando da vida dela, das intimidades dela para outra pessoa. É falta de sabedoria na vida. Estou te falando porque essas coisas, elas causam muito transtorno na vida de uma pessoa. Muito transtorno. Tem pessoas que elas falam as suas intimidades para as suas amigas. Falam as intimidades. Isso aqui é mais normal do que vocês pensam. Às vezes você é casada com uma pessoa que se diz homem, mas não é um homem, ele é um moleque. E ele faz o quê? Às vezes ele conta coisas que faz com você para os amigos dele, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aí quando aquele amigo dele dá em cima de você, você não sabe por que é que foi. É porque a boca dele se abre para todos os cantos para falar da intimidade com você. Falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Ele não sabe controlar as suas emoções. Às vezes está na roda de amigos, e aí o que acontece? Eu também tenho que contar a minha história. Eu também tenho que falar que eu sou o cara. Foi assim que eu aprendi desde criança. Foi assim que eu aprendi. Eu tenho que contar. Tudo isso vai prejudicar a sua vida. Falta de sabedoria para você equilibrar as suas emoções. Tem coisas que às vezes a pessoa pega e acontece no relacionamento, acontece no trabalho, e ela não consegue pensar, raciocinar, ter discernimento, e se quiser uma ajuda para resolver, procure alguém que saiba mais do que você. Não procure qualquer pessoa para você falar. Você vai perceber que tem pessoas que elas são até suas amigas, mas elas não são pessoas para você compartilhar certas coisas na sua vida. Quando você compartilha tudo da sua vida
com os seus amigos, é porque falta sabedoria. E mais cedo ou mais tarde, você vai ter um preço a pagar. Vai ter um preço a pagar. Tem coisas na nossa vida que você não pode falar. Tem coisas que você não pode nem falar para ninguém e tem coisas que você não pode falar nem para as pessoas próximas de você. Por quê? Porque às vezes elas não são as pessoas adequadas para te darem um conselho bom. Tem pessoas que elas são tão carentes emocionalmente, elas têm carência emocional, e sabe o que acontece? Acontece que elas ficam, parece que o dia todo, procurando uma pessoa para conversar com elas. E nessa conversa, ao invés de falar sobre outras coisas, falar coisas do mundo, não. Ela tem... A única conversa é futebol, é política e às vezes da vida dos outros. Reclamar da própria vida. Nem todas as pessoas merecem ouvir as suas dores. Nem todas as pessoas vão compreender e vão saber te aconselhar nas suas dificuldades. Quer um exemplo para você entender prático nisso? Que você não deve falar todas as coisas para todas as pessoas, os seus problemas, porque elas não vão te ajudar? Quando Jesus Cristo andava falando sobre o reino, tinha multidões que iam atrás dele para ouvir ele falar. Só que junto com ele mesmo, só tinham 12 pessoas que eram os discípulos dele. 12, somente 12. Só que nem todos os 12 eram realmente os mais íntimos dele. Todos os 12 eram amigos. Inclusive, ele considerava até Judas amigo dele. E ele fala isso, né? Quando Judas vai entregar, ele chama Judas de amigo. Então ele considerava todos os 12 amigos dele. Mas íntimos mesmo, Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago. Aí às vezes na sua vida você tem algo para resolver, você pensa que todas as pessoas sabem falar as coisas para você. Todas as pessoas sabem te aconselhar. Todas as pessoas vão te ajudar a ter um pouco de sabedoria na sua vida para você tomar as melhores decisões. Não, elas não têm. E quando você faz isso, você é uma pessoa que falta sabedoria na sua vida. Sabe o que acontece? Tem várias coisas que acontecem às vezes na vida das pessoas, que são as coisas mais simples que se tornam uma tempestade. E sabe o que vai prejudicando os relacionamentos? Não é quando acontece algo assim, não. O que vai ajudando a terminar um relacionamento de pai com filho, um relacionamento conjugal, de namorado, sabe o que é que são? Pequenas coisas. Pequenas coisinhas que vão sendo repetidas todo o tempo. Os mesmos erros, todo o tempo. Você pode perceber que às vezes quando nós estamos emocionados, quando acontece algo ruim na sua vida, você tem que parar e pensar sobre aquilo. Você não pode... As suas atitudes, elas têm que ter relação com aquilo que você pensar. Eu faço assim porque é aqui que a parte do nosso cérebro que nós tomamos decisões. É a parte do cérebro que nós temos as nossas tomadas de decisão. Então eu faço assim para você compreender. Que é o quê? Você não pode tomar as decisões da sua vida sendo impulsionada pelas suas emoções. De forma alguma. Então, quando você é uma pessoa que fala para todas as pessoas, e tem outra coisa também que eu acabei de me lembrar, ambientes. Tem ambientes que você não deve falar certas coisas e você tem que compreender isso daí. Às vezes as pessoas elas são tão carentes que o coração dela, as emoções dela,
são abertas para todas as pessoas. É como se fosse um parque de diversões. As pessoas chegam, os amigos entram, bagunçam, traem, enganam e vão embora. Os relacionamentos íntimos, William, do mesmo jeito. A mulher, o homem entra, brinca, é um parque de diversões. Às vezes a sua vida é um parque de diversões para outras pessoas. E por que que isso acontece? É simples de você entender isso. Talvez você não se dedique, talvez você não dedique 1 minuto da sua vida para você aprender algo que frutifique na sua mente, que faça você construir algo bom para você. A única coisa que talvez você se dedique nesse momento, talvez seja para o trabalho. Às vezes você só está se dedicando a coisas que às vezes quando você para e pensa assim, será que vale a pena? Aí você fala, não, mas isso também não vale a pena. E aí você se desanima com a vida. Por quê? Porque você não sabe viver. As pessoas com quem você se relaciona, as pessoas com quem você fala coisas que não deveria, que elas não te ajudam. Então, isso aí é uma das coisas que eu falei, é relacionado às palavras que prejudicam muito a vida de uma pessoa. Aquilo que você fala, para quem você fala e o lugar que você fala. Se você não tem sabedoria na sua vida, para você ter equilíbrio nas suas emoções, para você saber qual é o momento, qual é o lugar, qual é a pessoa e o que você vai falar, tenha certeza de uma coisa. Você vai ter várias dificuldades na sua vida. Vou tomar uma água aqui, eu vou falar a respeito de uma outra coisa agora. Sobre sabedoria. Sobre sabedoria. Às vezes você vai pensar assim, William, sabe o que falta para esses tipos de pessoas que a vida é ruim? Sabe o que falta para essas pessoas que não têm sabedoria na sua vida? É Deus. É a presença de Deus. A vida daquela pessoa, ela é uma pessoa desequilibrada por falta de Deus. Não é. Não é. Quer que eu te explique por quê? Olha, teve um dia que Caim levou uma oferta. Aliás, Caim levou uma oferta para Deus. E Abel também levou uma oferta para Deus. Só que Deus se agradou mais da oferta de Abel. Sabe o que aconteceu? Caim matou Abel. Caim, presta atenção nisso. Caim matou Abel. Eu quero que você preste atenção na sequência da história. A sequência da história é o seguinte. Está muito alto? Está tão baixo aqui. Vou abaixar mais ainda, viu? Vou abaixar mais aqui, Fernanda. Então, Caim matou Abel. Quando Deus fala com Caim, ele pergunta o seguinte, aonde é que está o seu irmão? Vou baixar até um pouco mais. Aonde é que está o seu irmão? Olha, presta atenção nisso. Caim responde dessa forma para Deus. Quer dizer que agora eu tenho que ficar olhando para onde é que vai o meu irmão todo o tempo? Não foi com essas palavras, viu? Mas foi isso que ele quis dizer. Sou eu que tenho que ficar... Olha o jeito que ele responde. Ele não controla as suas emoções. E o que ele faz? Ele fala coisas para o próprio Deus. Deus sabia. Deus sabia o que tinha acontecido. Eu quero que você compreenda que Caim estava na presença de Deus. E ele não controlava as emoções dele. Caim, ele não tinha sabedoria para controlar as suas emoções, mesmo na presença de Deus. Alguém falou aí, não concordo, não tem problema. Irene, eu só estou falando o que está escrito na palavra de Deus, tá bom? Não tem problema nenhum de você concordar. Só estou falando
E aí você pensa sobre isso. Se você não for cristão, não tem problema nenhum. Agora, se você for cristã, você pensa sobre isso que eu estou te falando. Você vai perceber isso que eu estou te falando, que às vezes a pessoa está depressiva. E aí é falta de Deus. Está ansiosa, é falta de Deus. As coisas estão dando errado, é falta de Deus. Eu já falei a respeito disso várias vezes. Deus, ele pode estar na sua vida. Só que se você não decidir fazer a coisa correta, se você não decidir fazer aquilo que você nasceu para fazer, Deus, ele nunca vai plantar na sua vida. Você consegue compreender isso? Deus nunca vai plantar na sua vida. Por quê? Porque ele já plantou, porque ele já te deu a semente. A plantação, ela faz parte da minha vida. A plantação, ela faz parte da sua vida. Deus já fez todas as coisas. Só que às vezes nós não temos nem sabedoria para realizar. E além da falta de sabedoria, ainda tem as nossas emoções que tomam conta da gente. E aí você fica todo o tempo fazendo aquilo que não deveria fazer. Você quer ver uma das coisas a respeito de falta de sabedoria? Tem coisas na sua vida que você sabe que elas te prejudicam. Não tem? Eu sei que tem. Tem coisas na sua vida que elas te prejudicam. Mas você não abandona. Mas você não se livra dessas coisas que você sabe que fazem mal para você. Quer um exemplo para você entender? Trabalho. Às vezes você está há 20 anos no mesmo trabalho, sempre reclamando daquele trabalho. Você poderia estar produzindo muitas coisas na sua vida se você já tivesse tomado uma decisão. Quando chega na segunda-feira, o que você fala? Eu vou para a luta. Eu vou para a luta. Quando chega na segunda-feira, como é que você fala? Eu vou para a guerra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em uma guerra, se você estiver em uma guerra, você consegue ter paz na sua vida? Você consegue me responder isso aí? Se você estiver em uma guerra, que nem está tendo guerra por aí, você consegue ter paz quando você está infiltrado lá na guerra? Você consegue ter paz na sua vida? Você não consegue ter paz. Da mesma forma, são algumas pessoas no seu trabalho. Eu estou indo para a guerra. Ela está falando aquilo que está dentro dela. Eu estou indo para a guerra. Se você vai para a guerra, você não tem paz. Tudo isso porque você não toma uma decisão na sua vida. Quando você não tem sabedoria, uma das coisas que você sabe que te prejudica, mas você não consegue se livrar, talvez seja um amante, uma terceira pessoa que entrou na sua vida. Falta de sabedoria. Você vai perceber que quando você está com um relacionamento ruim e aparece uma outra pessoa, essa outra pessoa, ela vai pegar em você aonde dói. E você vai sentir uma emoção e você vai ser guiado por essa emoção. E essa emoção não é ruim, é muito boa. É muito boa. Só que quando você é guiado pelas suas emoções, você entra na escravidão. Por quê? Porque você acha que você é livre para fazer as coisas que você tem vontade. Só que você não consegue resistir. Se você não consegue resistir, é porque você é escravo das suas emoções. Você não faz o que é o certo. Você faz aquilo que as suas emoções falam para você fazer. Você é um escravo. Você é uma escrava. Por exemplo, se você não tem sabedoria na sua vida e você tem nessa situação, como eu falei, uma amante, só é uma questão de tempo. William, minha vida está ruim, mas ela vai piorar um pouco mais. Se você resolveu ter uma amante, ela vai piorar um pouco mais. Só é uma questão de tempo. O prazer que você está sentindo é momentâneo. Enquanto você não tomar uma decisão de você se libertar, quando você está fazendo isso, você não está enganando a amante.
Aí tem algumas mulheres que falam assim: William, claro que a amante não está enganando. Aliás, o homem não está enganando o amante, ele está enganando a mim, que sou a esposa. Não, não é isso que eu quero te falar. Ele está enganando ele. É que ele não sabe disso. Ele está enganando ele, porque não foi isso que ele foi chamado. Não foi para isso que ele nasceu. Ele se engana todos os dias. Ele se engana todos os dias quando ele pensa que a esposa ama ele. Ele está sendo enganado todos os dias quando a filha dele fala para ele: papai, eu te amo. Ele está sendo enganado sem saber. Sabe por quê? Porque a filha, a esposa, elas não amam essa pessoa. Elas amam uma ilusão que elas criaram na cabeça a respeito daquela pessoa, daquele homem, daquele pai, daquele marido. Aquele marido, aquele pai, não é verdadeiramente essa pessoa que às vezes aparece aqui em casa e me faz um carinho e diz que me ama. Não é. Então eu criei uma ilusão. Eu amo a mulher que está em casa, o homem que está em casa, o traído. Ele está amando uma ilusão. Quem é que está sendo enganado nessa história? Quem trai. Quem trai. Por quê? Porque não tem um amor verdadeiro. A filhinha, escuta isso é sensacional, isso que eu estou te falando, se você compreender. E se você trai, você pensa nisso. Falta muita sabedoria na sua cabeça. A filhinha que fala para você assim: papai, eu te amo, quando você vai sair de casa. Ela não está falando isso para você que trai. Ela está falando para o pai dela, aquele que protege, aquele homem que ama a mãe dela, aquele homem que chega em casa e brinca, aquele homem sensacional. É esse homem que a sua filhinha, que o seu filhinho diz que ama. Você está entendendo? Na vida real, se você não faz isso, saiba de uma coisa: você não é amado por ninguém, nem por você. É uma ilusão que você criou na sua mente. Falta muita sabedoria para você. E aí só é uma questão de tempo para a sua vida piorar um pouco mais. E aí depois você vai falar assim: Deus, onde foi que eu errei? Não foi Deus. Deus me jogou uma praga. Não, Deus não joga praga. Você só está colhendo os frutos dos seus relacionamentos. Você só está colhendo aquilo que você plantou. Compreende isso? Então vamos lá. Quando você não tem sabedoria na sua vida para compreender essas coisas, você vai perceber que a sua vida é uma vida que vai se tornar uma vida ruim. Simplesmente por quê? Porque você não tem equilíbrio emocional. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas que mais têm sucesso na vida não são as mais inteligentes. Não são. Numa empresa, quem mais tem sucesso não é o mais inteligente, não é o que vende mais, não é nada disso. É aquele que mais tem controle emocional. Se você não tiver isso na sua vida, se você não tiver sabedoria para você ter equilíbrio nas suas emoções, saiba de uma coisa: talvez nesse exato momento você poderia estar vivendo coisas completamente diferentes da sua vida, nessa vida que você está vivendo hoje. Não ficar pensando em coisas que você deixou de viver. Baiana está falando: tem um gato aqui? Tem um gato ali, mas deixa eu lhe falar, ele não está fazendo o amor. É um gato que ele aparece aí de vez em quando, eu acho que ele é abandonado, mas ele faz um escândalo, tá bom? Não tem nenhum gato aqui. Eu estou falando de relacionamento, estou falando, aí vocês às vezes ficam pensando: tem um gato ali fazendo amor. Não estão fazendo amor, não. Ele está solitário, por isso que ele, de vez em quando ele aparece. Olha, nossa, mesmo porque se for fazer amor desse jeito aí, não tem condições. Desculpa, tá? É uma brincadeira, mas é sério. Eu acho que ele está com fome mesmo. Mas vamos lá, olha. Eu queria falar isso para você hoje, falando a respeito de sabedoria. Sabe, falando a respeito de sabedoria, deixa eu falar algo aqui para vocês relacionado a animais. Animais.
Eu já vou falar a respeito do curso e sobre o curso de desbloqueio emocional e também sobre o curso Sabedoria Milenar, tá? Já vou falar. Mas falando sobre animais, escuta isso aqui, olha. Às vezes na sua vida, você pensa assim, se você é uma pessoa que não tem sabedoria, você vai pensar que Deus programou a sua vida para ela ser ruim. Ou senão você vai pensar assim, Deus não olha para mim. Deus, ele olha para você todo o tempo. Ele sabe as coisas que você precisa antes de você saber. Quer que eu te explique isso? Eu vou usar os animais para te explicar. Presta atenção nisso que eu vou te falar, que você dificilmente vai escutar isso daí em algum lugar. Eu lembro o Luciano Zafir, mas quando ele estava novo, né? Tá falando agora não, agora ele está meio acabado. Ó, escuta isso. Deus, ele está todo o tempo olhando para você e ele sabe das coisas que você precisa antes de você saber. Vou te explicar rapidamente sobre isso e depois eu falo a respeito do curso. Deus, quando criou o homem, primeiro ele fez, antes dele criar o homem, no 5º dia, ele criou os animais. Escuta isso. Ele criou os animais. Depois ele criou o homem, ele fez o Adão do barro. Ele falou que o homem era para governar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, para governar sobre todas as coisas aqui da terra. E aí ele pegou e chamou Adão para colocar nome nos bichos. Já que a gente estava falando dos bichinhos, aí eu vou aproveitar para te dar uma explicação, para você perceber como Deus, ele sabe das coisas que você precisa antes mesmo de você saber, antes mesmo de você pedir. Então ele pegou, chamou os bichos e começou a colocar nome nos bichos. Olha isso. Vaca chama vaca, boi chama boi. Começou a colocar nome em todas as coisas, todos os animais. E Adão, ele percebeu que todos os animais tinham um par. Um par. Boi, vaca, todos os animais. Elefante, elefanta, elefante macho, né? Acho que é elefante fêmea. Ele começou a colocar nome. Aí acontece o seguinte, antes disso acontecer, Deus ele fala o seguinte, não é bom que o homem fique só. Bem, se Deus fala que não é bom que o homem fique só, você compreende que o que vai acontecer? Deus vai fazer uma esposa, uma mulher para o homem, não é isso? Se ele falou isso, na sequência, você compreende que Deus vai fazer uma mulher para o homem. Ele não faz. Deus não faz a mulher para o homem. Ele pega e fala para Adão colocar nome nos bichos. Aí Adão começa a olhar que todos os bichos tinham um macho e uma fêmea. Aí você fala assim, William, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar que Deus sabia que Adão precisava de uma companheira. Só que Adão, se ele fosse governado completamente naquela época ali ainda pelas suas emoções, sabe o que aconteceria? Ele ia olhar um boi com uma vaca, um viadinho com uma, não sei se é viada o nome, um macho com uma fêmea. E ele ia ver esses animais se relacionando. Se ele fosse governado pelas suas emoções, Adão, ele ia perceber que tinha alguma coisa errada ali e ele ia se envolver com algum animal. Adão não se envolveu com nenhum animal. Depois Deus fez a mulher. Olha isso. Você tem que entender que quando você sai, isso é sensacional o que eu estou falando, isso tem que explodir a tua cabeça, sério mesmo. Estou falando dessa história por causa de um gatinho que está miando aqui. Adão, ele tinha relacionamento com Deus. Ele ainda não tinha pecado, Adão.
Então, ele era perfeito na união com Deus. Ele não tinha problemas emocionais, Adão. Quando ele observa todos os animais tendo relacionamento, Deus já sabia do que Adão precisava, só que Deus não deu. Depois você procura para você ver, está escrito desse jeito. É bom que o homem não fique só. Aliás, é bom que o homem não fique só que ele não faz a mulher. Ele faz a mulher depois. Você entende o que eu estou dizendo? Se você estiver compreendendo o que isso funciona na sua vida, é assim na vida de todas as pessoas. Quando você não tem sabedoria na sua vida para governar as suas emoções, você pode perceber o que hoje acontece com o homem. O homem, ele tem relacionamento com uma mulher, mas aí ele não se satisfaz. Estou falando de mulher também, tá? Eu estou falando do homem no sentido de todos os homens. Ele se relaciona com uma pessoa do outro sexo, que é assim que Deus diz que é para ser. Ele não se satisfaz com isso, ele começa a se relacionar com pessoas do mesmo sexo, depois ele começa a se relacionar com animais, e depois ele começa a se relacionar, como por exemplo, com árvore, com peixe, com qualquer tipo de coisa. Você pode perceber que as doenças, elas não têm fim, elas sempre vão aumentando. Por quê? Porque a partir do momento que o homem se afastou de Deus, quem é esse homem? Adão. A partir do momento que Adão foi dominado, se deixou levar pelas suas emoções, o que aconteceu? Esse homem se afastou de Deus. E aí tudo no planeta começa a se corromper. E a corrupção, ela é de todas as coisas. Eu não estou falando corrupção como você pensa relacionado à política. Eu não estou falando isso. Eu estou falando corrupção de tudo nesse planeta. As células. Por exemplo, por que você acha que eu estou usando esse óculos aqui? Porque as minhas vistas, as minhas células estão morrendo. Eu já não enxergo mais como eu enxergava antigamente. Tudo vai morrendo. Então, conforme você vai se relacionando com animais, com todo tipo de... aonde as suas emoções te levam, o que vai acontecendo? Vai aparecendo novas doenças, vai aparecendo várias outras coisas. Eu estou falando isso para você compreender que as nossas emoções, elas afetam não somente o nosso relacionamento. As coisas que você faz hoje na sua vida, que você é tomado pelas suas emoções e você não pensa naquilo que você está fazendo, elas vão ter consequência, às vezes, até o resto desse planeta, até o final dos últimos dias. Aí você fala, mas como, William? Nós não sabemos quando esse planeta vai ser destruído. Mas sabe o que acontece? Acontece que você é uma semente. Você. Talvez hoje em dia você pense que você não é ninguém. Talvez hoje em dia você pense que você é uma pessoa que você está desanimada porque você não sabe o que você vai fazer da sua vida. Você é uma semente que Deus colocou aqui na terra. E através, você que é homem, através do seu esperma, que, por exemplo, o sêmen, o significado de sêmen é semente. Tá? Semente. O sêmen é uma semente. Por isso que quando ele é colocado no útero de uma mulher, nasce aquilo que Deus falou. O que Deus falou? Vai nascer segundo a sua espécie. Quando você coloca um sêmen na barriga de uma mulher, nunca vai nascer uma árvore. Nunca vai nascer um animal. Vai nascer homens que vão agir como se fossem animais. Mas eles não são. Tudo vem a partir de uma semente, e você é uma semente aqui na Terra. Quando você não compreende isso, você vai agir das maneiras mais absurdas que você imaginar. Por quê? Porque foi assim que você aprendeu. Escuta isso tem que explodir a tua cabeça novamente. Todos os seus traumas, todos os seus bloqueios emocionais. Se você foi molestado no passado,
se você foi abusado sexualmente, se você foi humilhado, todas essas coisas fazem com que você hoje em dia tenha um tipo de comportamento na sua vida. Você pode viver a sua vida toda com esses bloqueios, mas você nunca, escuta isso, você nunca vai encontrar a felicidade. Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque você está fora da função que você deveria estar fazendo. E por que você está fora da função? Por causa dos seus bloqueios emocionais. Por tudo aquilo que você viveu no passado. Eles impedem você de viver o que você nasceu para viver. E às vezes, até para compreender isso que eu estou te falando, talvez para você seja um pouco difícil. Tenha sabedoria na sua vida para você ter equilíbrio nas suas emoções, tá bom? Muito bem, se você não me conhece, meu nome é William Paganini, eu estou aqui fazendo a live há 1 hora, eu falei que no começo da live, eu faço lives aqui todos os dias, tá? Aliás, todos não, de segunda a sexta-feira, às 20 horas. Não tenho ligação nenhuma com religião. Quando eu falo a respeito de Deus, eu estou falando a respeito das coisas que eu acredito. Quando eu estou falando a respeito de Jesus Cristo, eu estou falando nas coisas que eu acredito. Se você não acredita, faz o seguinte, fica, se você gostou da forma com que eu falei, fica só com a parte da sabedoria, fica só com a parte dos exemplos. E aí depois, conforme você for mudando de mentalidade, você pode falar assim, nossa, como é que eu pude não compreender essas coisas que esse rapaz um dia falou um dia, que essas outras pessoas às vezes falaram, tá bom? Então, só para você falar, quando eu falo assim, porque existe também um bloqueio, que é o bloqueio de religiosidade. O que acontece? Quando você ouve, às vezes, a palavra Deus, eu estou dando um exemplo, estou te dando aqui uma aula a respeito de sabedoria. Aí o que acontece? Como é que eu vou falar de sabedoria se eu não colocar o nome de Deus? Tem coisas na nossa vida que eu posso falar sem usar o nome de Deus. Mas tem coisas que não tem como eu falar. Não tem como eu te explicar. E aí o que acontece na sua vida? Na vida de pessoas que têm bloqueios sobre religião, como por exemplo, às vezes foi abusado por um líder religioso, ou foi humilhado, ou foi roubado, ou foi alguma coisa, essa pessoa, ou pelo pai, pelo próprio pai, essa pessoa ela cria uma rejeição de Deus. E aí quando você ouve a palavra Deus, por exemplo, tem vídeos que eu posto, e aí eu estou falando assim, falando vídeos de 3 minutos, aí a pessoa vai lá e comenta, deixei de assistir quando ouvi você falar em Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A pessoa deixou de aprender algo sensacional. Por quê? Por causa de um bloqueio dela. Por causa de um bloqueio dela. Então, se você não acredita nas mesmas coisas que eu acredito, continua assistindo as lives aqui, que de segunda a sexta-feira eu estou aqui com você às 20 horas, tá bom? Então, muito bem. Para as pessoas que me acompanham aqui, eu faço live aqui há mais de 1 ano, todos os dias. E eu falei no início da live, que as pessoas às vezes estão me perguntando, que ontem eu falei que hoje eu abriria as vagas para a mentoria, não é mentoria no caso, é um curso de 25 dias falando simplesmente sobre a sabedoria milenar. Sabedoria milenar. Eu acho que faz 2 meses, mais de 2 meses que eu falei a respeito disso. O que é a sabedoria milenar? Para quem é a sabedoria milenar? É para a pessoa que ela deseja ter uma clareza sobre a sua vida. A sabedoria milenar ela é para pessoas que desejam ter clareza a respeito de várias coisas que acontecem na sua vida e que às vezes acontecem na vida de outras pessoas, só que ela não sabe como resolver. Às vezes ela não sabe nem por que aquilo está acontecendo na vida dela. Então você percebe que falta o quê? Sabedoria para você compreender as coisas. Se você não consegue nem compreender, como é que você vai resolver? Então esse curso, a Sabedoria Milenar, ele é justamente para quê? Para te trazer clareza. Serão 25 dias, as aulas são gravadas, todas as aulas elas têm tarefas para você fazer e todo dia é um assunto diferente. Tem alguém, será aqui, que participou
que participou dessa última turma, a mentoria Sabedoria Milenar, o que é a sabedoria milenar? Ela existe há mais de 3.000 anos. Só para você ter uma ideia. Ela existe há mais de 3.000 anos. A maior parte das pessoas, elas não têm nenhum tipo de sabedoria. Agora imagine você, sabendo tomar decisões. Imagine você sabendo a raiz dos seus problemas. Porque com sabedoria, você vai sair nesse curso, eu vou te explicar a raiz dos problemas que acontecem na sua vida, que acontecem na sua família. Eu vou te explicar a raiz. William, mas você não vai resolver? De forma alguma. Se nem Deus vai resolver para você, é você quem vai ter que resolver. Deus, ele vai te mostrar. Aí quem vai resolver é você. Se você tomar uma decisão, é você quem tem que resolver. Eu não vou resolver nada, eu vou te mostrar qual é a causa dos seus problemas. Nos relacionamentos, nas suas faltas de decisões, no seu trabalho. Eu vou te explicar a causa das coisas que acontecem dentro da sua família, o que acontece na família das outras pessoas. E você vai adquirir sabedoria para resolver os seus problemas da sua casa e você saber o que está acontecendo na vida de outras pessoas quando você vê. A minha vida está ruim. Aí você já sabe, olha, é por causa disso. William, vai ser resolvido? Não, não vai ser resolvido. Só vai ser resolvido a partir do momento que você pegar e tomar uma atitude. Você tomar uma atitude na sua vida de falar assim, nossa, eu compreendi isso, o erro da minha vida está aqui. O erro de eu não ter felicidade com meu cônjuge está aqui. Pronto. Você tem uma decisão para tomar. E você vai saber o que você tem que fazer. Aí você só não faz se você quiser. E aí não vai ser eu, não vai ser Deus, não vai ser ninguém. A vida ela é sua. Para você fazer as melhores e as piores escolhas que você fizer. É você quem decide. Sabedoria milenar, ela vai servir em tudo na sua vida. No trabalho, para quando você começar a observar as coisas que você precisa fazer, principalmente, quando eu falo a respeito de sabedoria milenar, como são vários assuntos que são falados todos os dias, você vai perceber que todas as coisas elas se encaixam. Por que às vezes a mente das pessoas é confusa? Porque nada se encaixa. Você vai perceber que tem coisas que eu vou falar no primeiro dia, e quando chegar lá no 20 e poucos dias, você fala, nossa, isso aqui tem ligação com aquilo. Toda vez que eu ofereço aqui para vocês, por exemplo, um curso, uma mentoria, eu sempre falo, aqui a Júlia está aqui, que participou, né? Também participou da mentoria. Está aqui no Instagram, participou da mentoria também. Foram, na verdade, foi prometido 20 dias, né? 21 dias, mas eu acabei dando mais 25 dias. Eu estava falando para você que quando você compreende a respeito, não de conhecimento. O que é conhecimento? É você saber que essa garrafa aqui é uma garrafa. Ela serve para colocar o quê? Água, café. Isso é um conhecimento que você adquire. Você conheceu uma garrafa. Você soube que é uma garrafa. E a sabedoria? A sabedoria é o que você vai fazer com essa garrafa. O que essa garrafa vai servir na sua vida? O que essa garrafa vai servir na vida de outras pessoas? Porque o conhecimento, se você conhecer, não vai adiantar nada na sua vida. Se você tiver sabedoria na sua vida, também não vai adiantar de nada. Aí você fala, William, então para que esse curso? É porque, escuta isso que eu vou te falar, a sabedoria na minha vida, ela vale para todas as outras pessoas. A sabedoria na sua vida
ela vale do mesmo jeito na minha. Ela é o quê? Ela é uma semente. Essa semente ela precisa ser plantada para ela poder frutificar. Então, a partir do momento que Deus dá sabedoria para você, não quer dizer que a sua vida vai melhorar e você vai fazer as melhores escolhas. Sabe por quê? Porque nem sempre você vai querer. Só que presta atenção nisso. Com a sabedoria, eu posso te dar um exemplo a respeito de Salomão. Salomão, sábio, no final da vida dele, começou a fazer doideira. Começou a fazer doideira. Aí você fala assim, mas como que o homem mais sábio desse planeta começou a fazer doideira na vida dele? Eu te explico por que ele fez. Porque ele não era a sabedoria. Ele tinha a sabedoria. Você ter a sabedoria não significa que você vai fazer as melhores escolhas. Por quê? Porque você tem que saber controlar as suas emoções. Escuta isso. Se com sabedoria você ainda corre esse risco, imagine sem. Você está entendendo? Quando você olha para o planeta, quando você olha para as famílias, quando você olha para as pessoas, você começa a compreender um pouquinho disso que eu estou te falando. Se uma pessoa com sabedoria, ela ainda pode estragar a vida dela, por quê? Porque ela vai ter que fazer decisões. Imagine uma pessoa sem sabedoria. Eu estou te falando isso porque eu tomo muito cuidado na minha vida em relação a essas coisas. O dia que eu percebi isso, eu comecei a me dedicar a respeito dessas coisas. É muito sério isso. Eu comecei a me dedicar a essas coisas. É por isso que tem coisas que eu falei lá na mentoria, e eu falo aqui para vocês também, que é o quê? Coisas que demoraram, às vezes, 2, 3 anos para eu pegar e juntar uma coisa com a outra. Eu vou entregar para vocês em 25 dias. Em 25 dias. Você vai assistir anotando, você vai ter acesso aí por 1 ano na sua vida, porque não tem como você assistir só uma vez. Geralmente é 1 hora de aula e não tem como você assistir só uma vez. Não tem como. Não tem como. Tenho certeza, todos os dias tem, porque todo dia é liberado um vídeo. Depois que você terminar, você vai voltar novamente. Eu tenho certeza disso. William, como é que eu faço para adquirir esse curso? Você vai fazer o seguinte, eu não coloquei nenhum tipo de link aqui. Não coloquei. O que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem para você que está no Instagram. Você manda uma mensagem aí no Instagram. Para você que está no TikTok, no YouTube, você vai mandar uma mensagem aí que amanhã o suporte vai entrar em contato com vocês, vai explicar, vai falar a respeito dos valores. Se você quiser tirar alguma dúvida também, o suporte vai tirar essas dúvidas para você, tá bom? Você precisa simplesmente mandar uma mensagem com as palavras, não agora, tá? Não agora. Só escrito assim, eu quero, tá bom? Eu quero. Que aí lá vai ser falado sobre os valores, sobre as condições, quantos dias serão, quantas horas serão, tudo direitinho. Porque aqui às vezes você vai começar a me perguntar coisas e não tem como eu responder, tá bom? Eu vou falar para você uma coisa, é um investimento que você está fazendo na sua vida e eu faço isso também. É um investimento que você faz na sua vida que você não vai se arrepender. Eu posso falar ainda mais para você. Eu posso falar que você pode, depois no suporte talvez não vão falar isso, mas eu já estou te falando agora. Quando o suporte falar com você, que você adquirir, você vai começar a assistir. Depois que você começar a assistir, você vai ter 10 dias. Você vai assistir 10 dias. Se a sua mente não mudar, se o seu comportamento não mudar, se você falar que já ouviu aquilo ali daquela forma que eu estou te explicando, faz o seguinte, do mesmo jeito que você comprou, você pede o seu dinheiro de volta, que vai ser devolvido sem nenhum desconto. Nenhum desconto. Ninguém vai nem perguntar por que foi que você
Aí tem algumas pessoas que vão falar assim, William, mas tem pessoas que vão comprar e vão assistir e vão pedir de volta. Para mim, tanto faz. Além dela não assistir o resto, ela não vai estar me enganando. Esse curso não é para ela. Porque se ela compreender desde o começo e estiver fazendo sentido para ela, ela não vai pedir o dinheiro de volta. Por quê? Porque além dela querer aprender mais, ela vai sentir gratidão por aquilo que eu estou entregando para ela. Então essa é a pessoa. É a pessoa que eu quero que tenha um resultado na vida dela e eu tenha uma recompensa por isso. Pelo meu esforço, pela minha dedicação. Então isso é mais do que justo. Tá bom? É justo que você fique satisfeito, satisfeita com aquilo que você vai aprender. Aquilo tem que fazer total diferença na sua vida. Tá bom? É assim que eu trabalho. Se você, por exemplo, não quer adquirir nada, não quer acelerar o processo desse conhecimento na sua vida, o que você faz? É uma decisão também que você está tomando. Isso é algo seu. Mas você faz o seguinte, esteja aqui de segunda a sexta-feira, às 20 horas. E você também vai receber um conteúdo que vai agregar muito valor na sua vida. Se nesse exato momento você for lá para o YouTube, tem mais de 300 vídeos lá para você. E nenhum você vai perder tempo. Nenhum você vai perder tempo na sua vida. Eu te garanto isso. Então, ou pelas condições de você querer, porque tem coisas que eu não posso. Olha, eu dou conteúdo aqui todos os dias, que é conteúdo que deveria ser pago. Conteúdo de mentorias de outras pessoas, que elas cobram por isso. E eu dou aqui de segunda a sexta-feira. Só que o que acontece? Tem coisas que eu não posso falar nas lives. Então eu falo o quê? Eu falo com aquilo que eu trabalho. Minhas mentorias, meus cursos. E se você quiser ficar aqui sem adquirir isso, é uma decisão sua. Para mim está tudo bem. Só faz o seguinte. Não se abandone. O que é se abandonar? É você deixar de ouvir as lives aqui. Tá? É você começar a só ver bobagens pela sua vida. É você se entregar para as coisas do mundo. Aí você vai se sentir infeliz, você não vai saber resolver os problemas. Faz o seguinte, acompanhe as lives, que isso vai destravar a sua cabeça, tá bom? Então só manda uma mensagem, aí eu quero que alguém vai entrar em contato com você, tá bom? Muito bem, até logo, até amanhã às 20 horas, e eu espero muito que você decida mandar aí, eu quero. Por quê? Porque eu tenho certeza daquilo que eu faço. Eu tenho certeza daquilo que você vai aprender. Eu tenho certeza daquilo que vai ser ensinado para você. Como isso pode transformar a sua mentalidade. Depois que transforma a sua mentalidade, o que acontece? Você vai começar a colocar isso em ação. Às vezes você quer ser uma pessoa rica na sua vida. Rica que eu falo, não somente de dinheiro, mas em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Você não consegue. Escuta isso. Se você é uma pessoa que trabalha feito a morrer, porque você vê algumas pessoas ganhando dinheiro por aí e você não consegue, escuta isso. Não tem como você ser uma pessoa rica se você não adquirir primeiro, aqui olha, não tem como você ser uma pessoa rica aqui em cima se primeiro você não adquirir sabedoria na sua vida. Aí é claro que você vai falar assim, William, eu conheço umas pessoas aí que elas parecem uns jumentos de tão burras, mas elas têm dinheiro. Então, é porque você precisa aprender sobre riqueza. Eu não estou falando desse tipo de riqueza. Eu estou falando de riqueza financeira, riqueza no campo das emoções. Eu estou falando riqueza na família, riqueza de relacionamento com você mesmo. Riqueza, aquilo que o dinheiro não pode comprar. Riqueza. Você só consegue riqueza na sua vida se você passar por esse processo. Primeira coisa, a semente. Se você quiser algum dia ser rico na sua vida, em todas as áreas, você primeiro precisa plantar a sabedoria. Primeiro você adquire e depois você planta essa semente, chamada sabedoria. Quando você adquire a sabedoria na sua vida e você planta, ela não vai adiantar de nada se você não plantar. Primeiro você adquire.
Quando você planta a sabedoria na sua vida, quando você planta a sabedoria nas coisas que você vai fazer, o que acontece? Ela vai começar a crescer. Esse crescimento se chama o quê? Prosperidade. Prosperidade. Depois da prosperidade, é como se fosse uma árvore. Você olha para uma árvore, aqui ela é bebê, ela é semente. A árvore ela não cresce para cima, primeiro ela cresce para baixo. O que é para baixo? É a sabedoria que está fazendo isso com você. Você pode perceber que às vezes quando você está adquirindo sabedoria, às vezes você não coloca logo em prática. Por quê? Porque você está criando raízes para baixo. Você está fazendo o quê? Você está criando a sua base. Então isso faz parte da sabedoria. Quando você começa a prosperar, quando você começa a ter resultados, quando a árvore começa a crescer, isso se chama prosperidade. Quando essa árvore começa a dar frutos, quando você começa a ter resultados na sua vida, quando você começa a sentir que tem felicidade na sua família, quando tem felicidade, quando tem respeito, quando tem amor na sua família, o que é isso? São os frutos dessa árvore. É a riqueza. Sabedoria, prosperidade e riqueza. Eu espero que tenha valido a pena a live de hoje, tá bom? Até logo para você. Não é aqui que é para mandar, eu quero, Isa. Manda aí nos comentários que alguém vai entrar em contato com vocês, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou por onde for aí. Manda assim, eu quero, que hoje provavelmente ninguém vai entrar em contato, viu? Olha os gatos novamente, ó. Já vou contar uma outra história de bicho para vocês. Mas deixa para amanhã. Então, fala aí, eu quero que amanhã, provavelmente, no máximo, alguém entra em contato para vocês para explicarem tudo a respeito desse curso Sabedoria Milenar, tá bom? Se você estiver aqui também, e como eu sempre falo a respeito de bloqueios emocionais, manda lá também, eu quero, que você vai ficar sabendo de uma novidade muito boa também, quando você conversar com o suporte, tá entendendo? Tá ok? Se você quiser investir em você, está aí uma oportunidade, tanto para bloqueios emocionais quanto para sabedoria. Fala com o suporte aí, manda eu quero, que vão falar e explicar direitinho com você, para você. Até logo, até amanhã, às 20 horas, e convidem mais pessoas para participar das lives. Tchau, tchau. Inter.